E aí, pessoas normais? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o V-Black. E hoje eu trago para vocês a terceira parte da nova teoria, ou fanfic, de Eulen Kimetsu no Yaiba. Mas antes de começar essa história maluca, iremos para a parte mais aguardada do vídeo por alguns de vocês. A hora do salve. Aqui vai um salve para as seguintes pessoas: Gaster Teorias Insanas, Sônia Cunha, o Ítalo Rodrigues, Matheus Obito Oshia, Thiago Augusto Silva, João Pedro Veira. Essas foram as pessoas das quais eu queria dar um salve. E sem mais delongas, bora começar esse vídeo. O que teria acontecido se eu fosse para o mundo de Kimetsu no Yaiba? Episódio 3. Nossa história continua. Quando eu estava andando por aí, à procura de um ferreiro que possa consertar a minha espada. E enquanto eu andava, o sol estava ficando cada vez mais forte. E eu fui ficando cada vez mais cansado. Observação: assim como a graça do sol deixa o escanor fraquinho durante a noite, eu fico 2 vezes mais fraco durante o dia, em questão de força física e mágica. Então eu continuei andando em meio àquele calor, até avistar um amontoado de casas. Que na hora eu percebi que aquela era uma vila. E para minha sorte, de todas as casas daquela vila, estava subindo uma fumaça branca que cheirava a metal derretido. Ou seja, aquela era uma vila de ferreiros. Então eu digo: muito obrigado, Deus Jabiroca, por me dar essa sorte. E logo eu fui andando com muita dificuldade até a chegar na vila. E chegando lá, eu fico andando pelas sombras, enquanto perguntava a todos que eu encontrava onde eu poderia encontrar o melhor ferreiro desta vila. E a maioria das pessoas disseram que o melhor ferreiro se encontrava em uma ferraria que ficava no final da vila. Então eu fui até o local em que as pessoas me indicaram. E chegando lá, eu vi um homem que usava uma máscara muito estranha, que possuía uma boca muito comprida. Então eu pergunto ao homem qual o nome dele. E ele responde com uma voz grosseira que ele se chama Hisashi Haganezuka. Então eu penso: pelo visto esse é o ancestral do Sr. Haganezuka. Interessante. Vamos ver se ele é igual ao da história original. Então eu começo a encher o saco dele para ele me atender. Mas ele disse com um tom de completa ignorância: não vê que eu estou ocupado, seu merda. Vai incomodar outro. E na hora eu já fico putaço de raiva e falo com um tom arrogante: olha aqui, seu ferreiro incompetente. Eu só estou aqui nessa espelunca que você chama de ferraria, pois eu quero que você dê um jeito na minha espada. Então o Hisashi diz com um tom de voz assassino: repete isso que eu vou dar um jeito no seu pescoço. Mas eu digo a ele que era para ele me atender, ou eu iria embora e não voltava mais nessa espelunca de merda. Então ele diz: pode ir embora, eu não vou te atender. Mas assim que eu estava prestes a sair da ferraria, o Hisashi diz: um momento. Por acaso você queria que eu consertasse essa espada que você carrega na mão? E eu digo: sim, por quê? E o Hisashi pede com um tom educado se ele poderia ver melhor a minha espada. Então eu dou a espada a ele. E ele a segurou com muito cuidado, enquanto dizia: meu jovem, essa é uma espada lendária. Então eu pergunto por que dessa espada ser lendária. E o Hisashi diz que essa espada se chamava a Dama Sangrenta. E que ela foi empunhada por um samurai, que sozinho ele devastou um exército de 3.000 samurais durante uma guerra. E ele era chamado de o Guerreiro de Sangue, pois ao fim do combate, ele ficou coberto pelo sangue de seus inimigos. E em toda a sua vida, ninguém nunca conseguiu arrancar uma única gota de sangue dele. Então eu pergunto qual era o nome desse samurai lendário. E o Hisashi diz que esse samurai se chamava Mihawk Kibutsuji. E a lenda diz que essa espada é amaldiçoada, já que Mihawk, ao fim de sua vida, se suicidou com sua espada, pois segundo ele, não valia a pena viver em um mundo em que só existam oponentes que ele possa obliterar, e nenhum à sua altura. E após isso, a sua alma ficou presa na espada. E ela foi passada de geração em geração entre os descendentes de Mihawk Kibutsuji.
E essa espada tem o nome de Dama Sangrenta por dois motivos. O primeiro é que não importa quantas vezes ela fosse limpa, ela sempre ficava coberta de sangue, mesmo se ninguém a usasse. Como é o caso dela agora. Ele fala isso enquanto que apontava para as várias manchas de sangue na espada entortada. E o segundo motivo era que todos aqueles que usavam essa espada acabavam morrendo por ela no fim de sua vida. E na hora eu me lembro que o meu pai uma vez havia me falado que o pai e o avô dele morreram por essa mesma espada. Então o Hisashi me pergunta como eu havia conseguido essa espada lendária. E eu digo ao Hisashi que eu era o último descendente vivo de Mihawk Kibutsuji. Eu falei isso para ninguém ir atrás do Muzan mulher. E quando eu disse isso, o Hisashi diz que vai consertar a minha espada de graça, já que eu era descendente de uma das maiores lendas do passado. Então eu agradeço. E ele coloca a espada entortada em cima de uma bigorna. Mas assim que ele iria começar a martelar a espada, um homem carregando uma carroça chega na ferraria, dizendo ser um vendedor de metais e outras coisas para a fabricação de armas. E ele pergunta ao Hisashi se ele não queria comprar algum dos metais que ele estava vendendo. Mas o Hisashi diz com um tom grosseiro que ele nunca iria comprar um metal de tão baixa qualidade. Então o vendedor diz que já ia embora. Mas assim que eu olho para a carroça do vendedor, eu digo a ele que eu queria comprar algumas coisas dele. Então ele abre um sorriso e para a carroça. E eu começo a vasculhar a carroça à procura de dois metais específicos. Até que eu acho esses dois metais. E ambos só poderiam ser encontrados no alto da montanha da luz solar. E esses metais eram um minério de um metal especial que só podia ser encontrado no alto daquela montanha, e um minério de ferro vermelho carmesim. Então o vendedor diz que aqueles dois minérios eram de mais alta qualidade. E eu compro os dois minérios e o vendedor vai embora com um sorriso no rosto. E logo eu digo ao Hisashi Haganezuka que eu queria que em vez de consertar a espada, ele reforjasse ela, utilizando esses dois metais na mistura. Então o Hisashi me pergunta se eu tinha plena certeza de que eu queria fazer isso. E eu só confirmo com a cabeça. Então ele coloca a espada em uma espécie de caldeirão e começa a derreter ela juntamente com os minérios. Mas durante o derretimento, um bandido entra na ferraria dizendo que iria matar o Hisashi. Então ele lança uma faca na direção do Hisashi. Mas eu coloco o meu braço na frente e acabo levando um corte no braço, já que na hora que o bandido apareceu, era meio-dia. Então eu vou pra cima do bandido e mato ele de tanta porrada. E o Hisashi me agradece por eu ter salvo a vida dele. Mas logo ele fica em total choque ao ver como estava a mistura, pois havia caído um pouco do meu sangue na mistura. Então o Hisashi diz que agora que a espada iria ficar amaldiçoada mesmo. Mas eu vou até a mistura e começo a derramar um pouco mais do meu sangue na mistura, enquanto dizia: um guerreiro de verdade sangra e morre pela espada, apenas para proteger aqueles que ama. E com isso, o Hisashi dá uma chacoalhada na mistura, para o meu sangue se fundir com os componentes da espada. E logo ele diz que a minha espada iria ficar pronta em 2 dias. E na hora eu penso, se são só 2 dias para uma espada desse tamanho ficar pronta, porque o Sr. Haganezuka demora uma semana para fazer uma lâmina Nichirin. E após 2 dias de espera, a espada finalmente fica pronta. E ela estava praticamente idêntica como ela era antes de ser entortada. Mas aí o Hisashi me pergunta o porquê de eu pedir a ele para colocar aqueles 2 metais na espada. Então eu saio da ferraria e ergo a espada para cima. E em seguida eu concentro o meu poder demoníaco na espada. E nisso, a espada muda completamente de aparência, ficando completamente negra, com uma linha roxa no meio. E uma aura demoníaca emanando dela. E todos os samurais que estavam andando por ali me perguntaram onde eu consegui essa espada. E eu digo a eles que o Hisashi Haganezuka foi quem fabricou a minha espada. E nessa hora, todos começaram a fazer vários pedidos de espadas ao Hisashi. E quando eu estava prestes a ir embora daquela vila, um pintor pede para pintar um retrato meu.
Então eu fico parado em uma pose de fodão por alguns minutos. Até que o pintor diz que ele terminou a pintura. E a pintura ficou da seguinte forma: o Madara em uma pose de fodão, empunhando uma espada negra. Então eu vou embora daquela vila, à procura de algum lugar em que eu possa trabalhar como mercenário. Mas a caminho do meu destino, eu acabo vendo uma família de aldeões sendo ameaçada por um bandido. Então eu penso: hora de testar essa espada. Então eu chego perto do bandido e dou um corte de espada com pouca força nele. Mas esse simples corte acabou partindo o corpo dele ao meio. E depois disso eu fui embora dali, mas eu ainda podia ouvir a família de aldeões me agradecendo. E depois de várias horas caminhando, eu finalmente chego em uma cidade que era considerada por muitos como a cidade dos ladrões. E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado dessa parte. E até amanhã, se o Deus Jabiroca quiser. Amém.